passando pelo outro. É acerca de alguns milagres que ia acontecendo quando Jesus ia passando. Você vê o capítulo de número 1 até o verso 2, de quando Jesus cura aquele paralítico. Louvado seja Deus, que é descido pelo telhado. Mas o verso de número 4 é um engajamento até o verso de número 5. Se você vê que ele é uma narrativa, para alguns teólogos, dizes que Marcos é o filho sinótico dos evangelhos. Quando você pega o livro sinótico dos evangelhos, que é Marcos, Lucas e Mateus, você vê algumas descrições, todos eles têm uma direção. O livro de Marcos, escrito para os romanos, o livro de Lucas, que é escrito para os gregos, o livro de Mateus para os Jerusalém, que é os hebreus, escrito por Lucas. Alguns textos, que é os livros que se compôs dentro da Bíblia. Se você ver a sintonia desses 3 livros, você vai encontrar alguns episódios que Jesus fez em sua caminhada ministerial. Quando você pega aqui o livro de Marcos, no capítulo de número 4, você vai ver que Jesus está pregando na Judeia, em beira a mar. A Bíblia diz que Jesus agora pregando para a multidão, a Bíblia diz que ele começa a pregar por parábola, e ele começa a pregar a parábola do semeador, a parábola do semeador aqui, que Jesus está descrevendo. Ele está dizendo que o semeador saiu a semear a tua semente e caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que vem os pássaros, come a semente, por isso que não consegue brotar. A Bíblia diz que esse semeador continua a semear a tua semente. A Bíblia diz que cai agora em um caminho pedregoso. A Bíblia diz que a semente até germinou, mas as suas raízes não foram à profundeza, por causa das rochas, por causa da dureza do solo. A Bíblia diz que aqui este homem está tendo a segunda perda. Ele começa a descrever acerca desse homem que não para de semear em meio às perdas. A Bíblia diz que ele agora continua a caminhar e semeia em meio aos espinhos. A Bíblia diz que louvado seja Deus, que a semente também não consegue fixar. Ela até cresceu, mas pelas suas sementes dos espinhos começaram a sufocar, começaram a se prender, e aí não consegue gerar fruto. A Bíblia diz que este homem aqui está tendo a terceira perda. Diga, a terceira perda. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que por ele ter essa terceira perda, ele não desiste de semear. A Bíblia diz que ele chega agora um pouco mais à frente, ele acha um campo viçoso, ele acha uma terra boa e semeia a semente, e ele volta acolhendo. Louvado seja Deus, a 30, a 60 e a 100 por 1. Se você ver a contagem aqui, você vai ver que tem alguma coisa errada, que começa com 30, 60 e termina em 100. Era para terminar em 90. Aleluia, louvado seja Deus. Mas porque ele está tendo essa colheita de 100, é Deus dizendo: aquilo que tu perdeu lá atrás, por você não desistir, aleluia, eu estou acrescentando sobre a tua vida. Já vou começar a pregar para você entender. A Bíblia diz: em meio às perdas, ele não desistiu de semear a tua semente. Ele podia parar na primeira semeadura, mas ele continuou, porque ele insistiu. Deus disse: agora eu vou começar a acrescentar aquilo que tu perdeu, porque no reino dos céus você não perde, no reino dos céus você colhe aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. Me ajuda mais um pouco no microfone. Glória.
Aleluia. Ele não para. A Bíblia diz que ele agora começa a contar a parábola da candeia. A Bíblia diz que não tem como acender um velador e esconder debaixo de uma cama. Esse aqui é Jesus dizendo daquele crente que foi chamado para o Evangelho. Você já viu aquele crente que é chamado para o Evangelho, que é cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas ele tenta às vezes se diminuir e se esconder. Mas a Bíblia diz que não tem como acender um velador e esconder debaixo, porque nada no oculto que não seja revelado. É o Senhor dizendo, até as coisas que estão no oculto, ela irá de ser revelada. A Bíblia diz que ele continua, para nós entrarmos no texto, continua a pregar a parábola, e ele agora está pregando sobre a parábola da semente. Se nós termos a nossa fé como um grão de mostarda, faremos coisas maiores do que Cristo fez. Mas como isso? Em Lucas 19, Lucas 10, 19 diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não morrerá. Então a gente recebeu de Cristo a graça, recebemos o poder de Cristo, recebemos a unção de Cristo. Então aquele crente que é chamado, aquele que é escolhido, em meio às lutas, em meio às provações, é aí que aparece o verdadeiro adorador. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter pregado, ele vai começar a pregar para os discípulos. Que pregação é essa? Em meio do mar. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter pregado para a multidão, ele despede da multidão, pega os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado da margem. Jesus estava dizendo para os discípulos: vamos para uma missão, mas em meio a essa missão, Jesus não diz o que vai acontecer. Você já viu um momento que está tudo calmo, mas de repente começa a virar as coisas? É porque o crente, ele não entende que em meio às lutas que vêm sobre a nossa vida, é como se fosse um aprendizado para nossas vidas. Às vezes estamos na caminhada, andando com Jesus, mas em meio às feitas, passamos por alguns momentos difíceis. Que momento é esse? É o momento do aprendizado. E o aprendizado de Cristo, às vezes vai doer em nós. Às vezes nós não vamos entender no momento, mas lá na frente, Ele vai mostrar porque tu está passando por essa. A Bíblia diz que Ele sai, chama os discípulos, passemos para o outro lado. E Jesus agora vai fazer o quê? Dormir. Diga dormir. Ele pega a almofada e vai dormir. Vai descansar enquanto atravessa o mar. Tranquilamente. A Bíblia diz que ele sai quando chega em meio do mar. A Bíblia diz que de repente
o vento começa a soprar ao contrário. As ondas começam a se movimentar. A Bíblia diz que quando as ondas começam a movimentar, o barco imediatamente está sendo atingido. A Bíblia diz que quando ele sai, com eles estão outros barquinhos. Mas só que Jesus está no barco de quem? Dos discípulos. Caminhando. Quando o vento vem ao contrário, que começa a soprar, imagino eu, o barco enchendo de água, os discípulos apavorados, mas a Bíblia diz que Jesus está dormindo. Entenda o mistério aqui, isso aqui é forte, que Deus me revelou essa tarde. Isso aqui, se você procurar, não tem no YouTube. Deus me revelou essa palavra. Eu vim no meio do caminho na moto e Deus me revelando esse negócio. Entenda aqui. Eu falei com Jesus, eu disse, porque quem está dormindo já era para estar incomodado com a água molhando, com o vento soprando. Se eu estou em uma rede dormindo, e alguém começa a balançar, eu imediatamente vou fazer o quê? Acordar. Mas a Bíblia diz que Jesus está, em meio à luta, Jesus está dormindo. Os discípulos passando pela prova, Jesus dormindo. Os discípulos apavorados, sem saber o que fazer, mas Jesus está. Eu disse, por que Jesus? O Senhor não levantou quando ele estava passando. Aí sabe o que Deus me revelou? Segura o glória. Ele disse, é porque eu não quero saber se vocês estão em meio à luta. Ao glória agora. Eu quero saber se no meio da luta você adora. Eu quero saber se no meio da luta você clama. Eu quero saber se em meio à luta você é verdadeiro adorador. Eu quero saber se em meio à luta você adora, você pula, você clama. É o Senhor dizendo, em meio à luta, eu quero se apresentar. É quando tu abre a boca para clamar. A Bíblia diz que quando os discípulos clamaram, Jesus se pôs de pé, repreendeu o vento, repreendeu o mar. Sabe por quê? É o Senhor dizendo, quando tu se movimenta, abre a boca para clamar, eu se levanto em meio a tempestade, alamanjo revaia. Entenda esse negócio, em meio à sua guerra, Jesus quer saber se você é adorador. Ele não quer crente chorando, se lamentando pelos cantos. Ele quer crente adorando em meio à luta, em meio à provação. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite, se movimente. Mas quando nós estamos passando pela luta, pastor Davi, o primeiro ponto é questionar. Por que estou passando por isso, Jesus? Jesus, eu sou teu servo, mas por que estou passando por isso? Jesus não quer crente murmurando. Jesus quer crente na posição, adorando, bendizendo a Ele que Ele é bom, e as suas misericórdias, ela dura para sempre. Você está entendendo o mistério da palavra? Jesus atravessa, está no barco, sim ou não? Mas o que é que ele está fazendo? Dormindo. Jesus só vai se pôr de pé, pastor, depois que os discípulos abriram o ar. Então de boca fechada eu não vou receber.
Crente de boca fechada não recebe nada. Mas quando o crente em meia luta está na igreja dando glória, dando aleluia, exaltando o nome dele, ele vai se pôr de pé e vai dizer: eu entro no teu lar hoje, eu vou na tua casa agora, eu visito a tua filha, eu visito o teu esposo, o teu filho, eu resgato a tua família. Entenda aqui, Jesus se pôs de pé, sim ou não? Mas qual foi a atitude? Foi quando o vento estava sacudindo o barco? Foi quando o barco estava enchendo de água? Está tudo no texto. A Bíblia diz que os discípulos clamam, dizendo: mestre, não te importa que nós perecemos? Olha o que eles estão dizendo. Ele está dizendo: Jesus, tu está no barco. Será que o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Senhor, eu estou no barco. Porque barco também é lugar de intimidade. Barco é o púlpito que Jesus fez para resgatar as primeiras almas. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro e disse: me empresta o teu barco, afasta ele da margem, porque hoje o teu barco vai servir de púlpito. O teu barco você pescou a noite toda, não pegou peixe, porque o peixe que eu vou pegar, oh glória, oh glória, não é o peixe que está morto. Tem gente que está pescando vivo para matar. Oh glória, oh glória. Mas só que Jesus está usando o barco para pegar quem está morto para dar vida. Receba essa palavra. Oh glória, oh glória. Ele está dizendo: eu vou usar o teu barco no momento da aflição, no momento da luta, no momento do desespero, no momento em que você não vai pegar nada, no momento em que nada vai acontecer. Para quê? Para movimentar a terra, só para te dizer aquilo que você achou que era derrota, mas depois do culto tem vitória, que levar. Ele é macalamachúria. Ele está dizendo: depois do culto, depois da festa, tem milagre chegando para tua casa. Ele é maia, ele é bacalabachúria. O Charles está dizendo: nessa noite eu decidi me apresentar no recinto. Oh glória. Enquanto você estava em casa dizendo: vai ser mais um culto, vai ser mais uma adoração, mas só que os céus decidiu mudar o roteiro e disse: nessa noite eu vou lhe pegar e vou te ressuscitar. É Jesus dizendo: desperta. Às vezes nós não queremos aceitar o processo, mas o processo é uma carta para nós chegarmos no propósito. Quando Jesus está pregando sobre a semente, Ele está falando sobre a semente. E toda semente ela faz o quê? É planta. Para começar do zero. Oh glória. Mas tem gente que não entende.
Às vezes achou que cavou um buraco para te jogar, para tu eu vou dizer, para tu morrer. Aí disse, acabou. Mas ele não sabe, ela não sabe que você é uma semente que foi enxertado na videira. E o Senhor disse, aquele que está na videira, oh glória, darão frutos, oh glória, oh glória, oh glória. Entenda isso, o céu está dizendo, a tua semente pode estar enterrada, mas vai ter que ver o broto brotar, oh glória, oh glória. O tempo do buraco é um processo, a água te molhando é você buscando a força do Espírito Santo. A terra é o alicerce, o sustento para você estar de pé, para alguém olhar e dizer, para chegar até aqui não foi fácil, mas eu estou aqui louvando, porque um dia eu fui semente, e toda semente, quando ela começa a brotar, ela gera outra semente. O Senhor está dizendo, eu não só quero você, como eu quero a tua casa. Você é a semente que vai brotar lá dentro de Calabadadada. Ele manchou revaia. Os céus estão dizendo para mim, para a tua vida aqui, nessa noite, o que eu tenho contigo aqui não é o que os homens pensam, é aquilo que eu determinei dos céus para a tua vida. Fala para teu irmão, a luta chegou, não foi? Mas diga, nessa luta, Jesus está aí. Ele quer que você clame. Ele quer que você adore. Ele vai. Ele manda calar a súria. Os céus está dizendo para nossas vidas aqui nessa noite, o segredo do sucesso, o segredo da vitória é você estar de pé para contar o que o Senhor fez pela tua vida. 8h. Misericórdia. Vocês me segura 5 minutinhos só para me encerrar? Vou voar. Entenda aqui. O processo do amadurecimento. Barco. Lugar de pescar, vivo para matar. Mas só que Jesus usou para ressuscitar quem estava morto. Ele pegou o homem que a fé estava morta e fez acender a chama dentro deles, dizendo, quando eles clamam, dizendo, mestre, não te importa que nós perecemos? O que ele está dizendo aqui é dizendo, sabemos que estamos no meio da luta, mas na nossa luta Jesus está no nosso barco. E todo barco que Jesus está, você não vai se jogar desse barco, você não vai se desesperar, as ondas não vão te afogar, as ondas não vão te matar. O Senhor está dizendo, eu estou usando as ondas para ressuscitar aquilo que estava morto dentro de você. O céu está dizendo, eu estou te sustentando até os últimos dias da tua vida. Vou fechar a Bíblia. A Bíblia diz, quando Jesus falam para eles, ainda não ter de fé,
Mas só que Jesus, antes dessa pregação, tinha dado poder para os discípulos. Mas só que eles estavam caminhando com Jesus, mas no momento da luta, esqueceu aquilo que o mestre colocou dentro de você. Porque tem muita gente desistindo do evangelho, dizendo e botando culpa em pessoas, sem saber que a culpa e o erro está nela mesmo. É meio dura essa palavra aqui, mas eu vou ter que falar. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, queremos empurrar o nosso erro para outra pessoa, para poder botar desculpa, para poder sair do evangelho. Mas sem saber que Jesus já disse: neste mundo tereis aflição, mas tenha. Mas tem muita gente desistindo, querendo parar. Mas esse ano é ano novo para a tua vida. Esse ano, quem disse que você ia cair, vai ter que contemplar o óleo descendo sobre a tua cabeça. Esse ano, quem disse, está chegando o ano novo, ela vai tomar champanhe com álcool, ela vai para a praia, ela vai desviar, ele vai desviar. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite: no teu barco, não me esqueça que Jesus está lá. E no teu barco Jesus está te vendo. Ainda que você tente desviar, quando Pedro disse: eu vou pescar de volta, vou largar a chamada, tirou as vestes real, botou uma veste que não era dos céus. Ele disse: agora eu vou andar como o mundo quer, eu vou para o barco, vou tirar minha roupa. Mas só que quando Jesus ressuscitou, ele disse: Pedro, pegou alguma coisa aí, Pedro? Oh glória! Quando Pedro ouviu a voz do mestre, Pedro disse: eu tenho que voltar, eu vou botar a veste real, eu vou vestir as minhas vestes, eu vou largar a vergonha de lado e vou voltar para a chamada. O tempo é muito curto, meu Deus. Para encerrar agora, a Bíblia diz que quando eles atravessam, Jesus deixa um decreto para eles: ainda não ter de fé. Porque às vezes estamos andando com Cristo, mas só acreditamos nele quando nós vimos milagres. Quando Jesus, ele se pôr de pé, repreende o vento e o mar. Quando o mar cessa a tempestade, os discípulos olham um para os outros e começam a contar: mas quem é esse? Este é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas quem é este? Esse é aquele que chegou no túmulo de Lázaro ao quarto dia e disse: saia para fora. Mas quem é esse que entrou na cidade e viu a mãe sair com o filho morto e ressuscitou? Mas quem é esse? Esse é aquele que estava no deserto, olhou para Satanás e disse: nem só de pão
viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o que purificará o jovem segundo o teu caminho, observando conforme a tua palavra. O salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele está dizendo: santifica, pois, a tua palavra. Em Mateus 24, verso 35, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa da palavra. Fique de pé.